Vamos falar agora sobre as eleições norte-americanas e o que esperar do governo de Donald Trump. E com a gente ao vivo, o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, muito bom dia e muito obrigada por participar aqui do Jornal da Manhã. É sempre uma satisfação. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Professor, a gente já começa perguntando mesmo, né? Qual a expectativa? Ele deve continuar de onde ele parou, projetos inacabados e principalmente sobre a imigração. Esse vai ser o ponto forte aí do governo Trump? Elisângela, a gente já tem indicativo, ele já nomeou a chefe de gabinete e, portanto, dá indício que vai fazer diferente do que fez a partir de 2017, quando ele assumiu na gestão anterior, que teve que contar com indicações que vinham do Partido Republicano. E dessa vez ele indicará pessoas de extrema confiança dele e só quando é extremamente necessário aceitar indicações de fora e depois de todo um processo de credibilidade. Se tem uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, é que em 2017 ele tinha a expectativa de, quem sabe, 2 mandatos consecutivos. E dessa vez ele sabe que terá apenas este mandato, já que pela legislação americana ninguém pode ocupar a presidência por mais de 10 anos. Dessa forma, aquilo que ele pretendia implementar e não conseguiu no processo anterior, ele, se deseja fazê-lo, terá que fazer de uma forma bastante acelerada. Mas deve fazer também atendendo às circunstâncias de momento. Claro que o tema da imigração, da segurança interna e o descompasso de benefícios sociais dados aos imigrantes, aos refugiados e o resto da população é uma promessa da campanha que ele tem que entregar imediatamente ou o mais rápido possível para que a popularidade dele não vá ao chão. Mas outra coisa, ele sabe da emergência e já está muito bem assessorado, é o problema da dívida pública e do orçamento americano, que se nada for feito no orçamento de 2026, só os juros da dívida vai consumir mais de 20% do orçamento e fica totalmente ingovernável. E mais emergencialmente, as questões da inflação, né? Essas questões do descontrole do preço, e isso tem a ver com os conflitos internacionais. Imagino, portanto, que ele acelerará os processos de negociação diplomática, algo que o governo Biden optou por não fazer. Optou pela vitória nas armas e isso não tem tido bom sucesso para os seus aliados. Professor, bom dia. Nós vivemos aí um nível de polarização, né? E que, inclusive, muito se falava que o brasileiro não falava de política, agora é uma guerra, realmente. E a própria eleição norte-americana passou a ter a esquerda, a direita, aqui, a torcida dali, torcida de lado. E também houve uma forte reação contrária, porque o Trump foi eleito, né? Da maneira como ele venceu, né? Foi avassalador, inclusive. Mas ele já foi presidente. Por que há tanta reação? Vai ser um Trump totalmente diferente ou a gente pode imaginar que o governo... O senhor estava falando justamente dessa questão, né? Ele vai fazer suas indicações, ele vai mudar. Mas, de qualquer forma, parece que ele está sendo eleito pela primeira vez diante da forte reação e parece que vai ser uma surpresa o que ele vai fazer. Marcelo, em parte, tanto o Trump quanto a Kamala Harris conduziram um debate ou uma campanha dizendo que era a campanha do fim do mundo, ou eu ou o outro lado, tendendo, portanto, essa ideia de polarização. A resistência ao Trump dentro dos Estados Unidos, especificamente, está pela associação de um plano de trabalho feito pelo instituto, um think tank chamado Projeto 2025, que para os liberais radicais no padrão americano, né, os progressistas, seria o fim do mundo. Claro que o Trump tem outros indícios também de associação à ideia de ser anti-liberalismo ou democracia liberal, aquela em que fala da separação de Estado e Igreja, aquela que combate o nepotismo, e o Trump tem pés, né, ou passos no sentido oposto dessa ideia geral. Mas, como um todo, ele foi eleito independente de ideologia, tendo crescido em todos os públicos, faixas etárias, renda e escolaridade, foi pelas propostas e a credibilidade que ele passa pelas propostas, de ser uma pessoa aberta à conversa, enquanto que o Partido Democrata insistiu
de início no Biden, depois na Kamala Harris, em pessoas que são vistas como sendo fantoches ou marionetes de outras pessoas. E é algo que o povo americano, e eu acho que o povo do mundo inteiro, de alguma forma, tem questionado, né? O controle da soberania, um que mais de possibilidade da vontade popular chegar à gestão pública. E o Trump representa mais esse sonho do que qualquer outra candidatura ali naquele país. O Eduardo tem uma pergunta também para o professor Eduardo. Olá, bom dia, professor. Inicialmente, sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a sua opinião nos próximos reflexos diante da alta do dólar, né, comparado à moeda do real? Qual as suas perspectivas, as suas ideias do que vai acontecer daqui para frente? E, sobretudo, também uma segunda pergunta, quais são as possíveis relações econômicas, né, entre Brasil e Estados Unidos? Será que com o Donald Trump essas relações serão aprofundadas, serão melhoradas dentro do ponto de vista do comércio exterior e relações, né, econômicas, financeiras mesmo? Obrigado, Eduardo Maurício. A questão do dólar, ela tem a ver com a dívida americana, com as perspectivas de inflação, já que ele fala de corte de impostos, mas não trabalha exatamente com corte de despesas e, diante um crescente juros americano, claro, a possibilidade de atração. Ao reduzir os impostos para as empresas, imposto de renda das empresas, e também flexibilizar a regulamentação, é possível que haja atração de investimentos e mais indústrias, mais serviços sendo prestados nos Estados Unidos. Diante de todo esse cenário, o Brasil tem que estar atento exatamente para a gente não ter desinvestimento aqui e também não perdermos o nosso estoque que dá segurança à nossa moeda. Do ponto de vista das perspectivas comerciais com os Estados Unidos, a gente tem que ficar atento não só ao que já foi feito no passado, a elevação de imposto de importação pelos Estados Unidos e eventual sanções a setores econômicos competitivos com a indústria americana, mas que aquela época nos gerou oportunidades porque conseguimos ocupar o espaço deixado pela guerra comercial iniciada com a China, ocupando o espaço que antes era das empresas e produtos americanos. Só que o cenário atual é diferente, o mundo é diferente, as economias do mundo fizeram muitos investimentos de infraestrutura e do Brasil ficamos patinando. A China já tem outras alternativas que não só comprar do Brasil, como em 2018 e 2019, pesadamente só tínhamos nós como opção. Então, como um todo, o governo brasileiro, se estiver atento diante a todo esse cenário, tem no Trump um negociador nato a possibilidade de negociar um acordo de livre comércio ou concessões, exatamente fazendo o jogo. Se não for os Estados Unidos, o Brasil tem algumas opções, mas elas não são tão grandes assim. É preciso só ter a inteligência, né, e saber aproveitar do momento oportuno de fazer as nossas exigências também. E, professor, ainda falando de economia, puxando aí um outro ponto, ele fala sobre menos impostos para ricos e empresas e números, né? Ele diz também criar impostos de 10% a 20% sobre a maioria dos produtos estrangeiros, com as importações da China, sofrendo aí um impacto de 60%. Eu gostaria da sua avaliação. E ele vai além, Elisângela, ele ainda comenta, se o México não controlar a imigração, imposto de 25% sobre ele, se os governos fizerem dumping, né, não fizerem o controle sobre as suas indústrias e os seus serviços, mandando para o exterior produtos abaixo do preço de mercado, também sobre tarifa, algo que ele já acusou os carros elétricos chineses de ter imposto de 60%. Isso é um tanto quanto temerário, porque a gente quebra todo o acordo e o crescimento obtido por esse acordo da OMC e da antecessora dela de redução dos impostos de importação e exportação para favorecer esse esquema de interdependência das economias, né, de complementariedade como um todo. Esses impostos, eles podem desencadear não só uma guerra comercial, mas também o perigo de inflação. De alguma forma, a gente tinha em 2017 ainda a Organização Mundial do Comércio com os painéis de solução de controvérsia funcionando, que poderiam contestar essa medida, claro, óbvio, se os demais países pressionassem para a derrubada. Só que hoje em dia a OMC está travada, então a gente teria apenas a diplomacia para negociar. Por isso que na resposta passada eu chamei a atenção que é preciso ter inteligência e saber aproveitar do momento oportuno de fazer as nossas pressões também.
Professor, o mundo não vive de monotonia, né? Em relação aos conflitos, o que o senhor imagina? Rússia, Ucrânia, a questão envolvendo Israel, a faixa de Gaza, também agora Líbano. Como é que o senhor avalia essa política aí bélica que pode ser aumentada ou reduzida em relação a Donald Trump? O cenário europeu é bastante de mudança. Eles estão realmente fazendo a discussão se desejam os Estados Unidos no continente com seu investimento e os seus armamentos ou se vão caminhar por um projeto independente. Até porque existem setores dentro dos Estados Unidos que costuram por uma OTAN ampliada, associando os conflitos da Europa aos conflitos do Extremo Oriente. Nem todo país está satisfeito nesse sentido. Eu acho que o caminho de negociação para o conflito da Ucrânia está encerrado. A Rússia tem convicção de que não dá para ter credibilidade na negociação e que tem chance de vitória militar, a não ser que haja um engajamento direto de tropas da OTAN. É esse o cenário. Talvez isso seja o suficiente para tentar voltar à mesa de negociação. Já no Oriente Médio, a situação é muito mais complicada, porque os atores ali estão nuclearizados, as diferentes potências. Israel, Irã está na beirada, mas também o Paquistão ofertou entrega de arma para qualquer um que quiser lutar contra Israel e, portanto, exige uma cautela um pouco maior. Eu acho que o Trump já prometeu e seguirá com a promessa de defender a existência de Israel, porém o cenário militar de armas em limite, né, a quantidade de armamentos suficientes e um conflito para acabar com o Hezbollah que demoraria mais de 1 ano e meio, vão fazer o trabalho do Trump bem difícil para tentar resolver esse conflito. No Extremo Oriente, eu acho que ele tem bastante margem de manobra, até porque tanto Taiwan quanto China abraçaram a vitória do Trump como uma chance de mudança dos rumos do que havia sido feito pela diplomacia americana antes disso. A situação da Coreia já é um outro trabalho, né? A Coreia do Norte. Mas no passado ele teve contato com o governante da Coreia do Norte. Quem sabe que essa diplomacia presidencial também não possa surtir um vento de mudança. E a última pergunta, então, do Eduardo. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente à questão da imigração, né? Que eu tenho visto que seja aí uma das questões principais que o governo do Trump traz. Do seu ponto de vista, essa questão da imigração, o Donald Trump, na figura de presidente, ele está correto em dificultar a questão da imigração e quais os reflexos que isso traz para os imigrantes brasileiros que pretendam estudar, abrir empresas e até mesmo se mudar para os Estados Unidos para passar a viver em solo americano? O fato dos Estados Unidos ser a maior economia e ter um bom padrão de vida já é um atrativo natural para imigrantes. Aqueles que desejam também viver o sonho americano e empreender, desejam ali estar, legal ou ilegalmente, porque é essa a promessa do país. Internamente, você tem uma divisão. Existem setores que precisam dessa imigração, disposta até por questão de comunicação a receber menores salários enquanto está nessa conexão, já que parte do povo americano, vivendo de certos benefícios, não se sujeita a fazer esses trabalhos. As questões de criminalidade associada à imigração são outros temas que têm que ser levados em consideração. O fato que de fato aconteceu, né? Mais de 2 milhões de pessoas incorporando ao território americano, praticamente isso por ano, é uma mudança de quase 1% da população, 0,8%, e isso é significativo. Em um clima de dificuldade econômica, as pressões são muito grandes para a imigração. Os brasileiros têm que ficar atentos, porque ele promete apenas afetar os imigrantes ilegais e preferencialmente aqueles que cometeram crime nos seus países de origem ou cometeram crime nos Estados Unidos. Porém, à noite, todos os gatos são pardos, sabe-se lá se o sistema de identificação realmente tem esse controle e pode ser que pessoas que não mereceriam ser retiradas dos Estados Unidos acabem acontecendo se de fato o Trump optar por uma resposta rápida, né, para reduzir rapidamente o número dessas pessoas que ali estão. Muito bem, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tenha um ótimo dia.